Fala galera, beleza? Eu sou o Dudu Doido e você está aqui para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu tô voltando porque eu queria gravar uns vídeos aí há um tempo, faz muito tempo que eu não posto nada, porque o microfone do meu celular estragou e eu conseguia gravar vídeo, mas estava saindo sem som. Então meio que não ia adiantar nada eu postar, né? Gravar e postar se não ia sair som. Eu também tive alguns problemas que não deu tempo de consertar meu celular. Tipo, minhas aulas voltaram, aí era muito correria. Aí minha cachorrinha morreu, teve que aplicar eutanásia nela. E enfim, foi um monte de coisa aí. Acabou não dando para eu consertar o meu celular, então eu estou gravando aqui da casa da minha avó com o celular dela. Tive que vincular minha conta no YouTube do celular dela para fazer isso aqui, mas enfim. Como vocês viram aí no título, hoje nós vamos falar sobre os 5 melhores filmes, o top 5 dos filmes do Piratas do Caribe, que para quem não sabe é a minha franquia de filmes favorita, é Piratas do Caribe. Hoje, pela madrugada, eu comecei a assistir Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar, né? Não que eu tivesse assistido, eu assisti esse filme 2 vezes, só que essa terceira vez eu encontrei o filme legendado para assistir. E aí, como eu não gosto muito da dublagem desse filme, do Vingança de Salazar, eu já explico porquê, eu acabei assistindo legendado. Então, pela madrugada eu comecei a assistir, aí eu fui dormir e hoje pela manhã eu concluí esse filme. Então, vamos fazer o top 4, o top 5 aqui, eu vou botar a ordem dos filmes e eu vou explicar o porquê, né? Obviamente, porque é assim que se faz no top 5. Mas enfim, sem mais demora, sem mais enrolações, vamos lá. Em quinto lugar, que pra mim é o pior filme de Piratas do Caribe, é o Piratas do Caribe 4. Piratas do Caribe 4, eu esqueci o nome agora, Navegando em Águas Perigosas. Acho que é isso, Piratas do Caribe 4, Navegando em Águas Perigosas, tá certo? Por que eu considero esse filme como o pior filme do Piratas do Caribe? Esse filme é muito bom. O quarto filme é muito bom. Ele é um filme engraçado, sabe? É um filme divertido. É um filme que te mantém entretido. É um filme que te faz tirar boas risadas, né? Inclusive eu coloquei elástico no dente aqui, ó. Não liguem pra isso, tá? Mas enfim. O filme 4 é um filme muito divertido, é um filme legal, é um filme que te faz rir. Só que assim, em questão de objetividade mesmo, tipo, dos filmes de Piratas do Caribe, esse, assim, cara, é o pior, sabe? Porque ele tem umas coisas, assim, que não é muito Piratas do Caribe, sabe? Ele até mostra algumas coisas novas, né? Como as sereias, por exemplo, essas coisas, mas não tem aquela atmosfera, sabe? Não tem a atmosfera do Piratas do Caribe. Esse filme é o único filme da franquia onde não aparecem o Will e a Elizabeth, né? É o único que não aparece os dois. Aparece o Jack, o Barbossa, o Gibbs, tal, esses personagens aparecem. Mas o Will e a Elizabeth, eles não fazem parte do filme 4. Inclusive, para mim, esse é um dos fatores negativos desse filme. Porque se eles fizessem parte do 4, talvez eu gostasse um pouco mais do 4, porque eu gosto muito desses dois personagens. Mas enfim, como eu havia dito, o 4, ele é um filme muito engraçado, é um filme divertido, vai te manter entretido. Só que, cara, ele não tem aquela atmosfera de Piratas do Caribe. Pouquíssimas coisas são aproveitadas dele pro próximo filme, né? Que no caso é o 5. Não lançou o 6 ainda, não sei se vai lançar também. Então a gente não sabe se vai ser aproveitado. Mas o que é reaproveitado desse filme 4? O fato do Barbossa se tornar o capitão do Vingança da Rainha Ana, que é o navio do Barba Negra. O fato do Pérola Negra estar preso dentro de uma garrafa. O fato do Barba Negra, o fato do Barbossa ter a espada do Barba Negra, além do navio e das coisas dele, e o fato que o Barbossa continuou sem a perna, continuou com a perna de pau, né? Então, tudo isso é aproveitado de um filme para o outro. São bastante coisas até. Mas, por exemplo, a sereia não é reaproveitada. As sereias não aparecem no 5, não são reaproveitadas de alguma maneira. A Angélica também não é reaproveitada.
Um monte de coisa nesse filme não é reaproveitada pro filme 5, né? São pouquíssimas, que é só mais o fato do Barbossa ter se tornado meio que o Barba Negra ali. Aliás, falando em Barba Negra, eu acho que um dos principais fatos que me faz não gostar desse filme é justamente o Barba Negra. Não que o Barba Negra seja um mau personagem, mas que assim, dos vilões de Piratas do Caribe, né, que é o Barbossa no primeiro filme, David Jones no segundo e no terceiro, o Barba Negra no quarto e o Salazar no quinto, o Barba Negra ele é o pior, assim, porque se você pegar a história do pirata Barba Negra, ele é um dos maiores piratas da história do mundo, se não o maior, né? E nesse filme ele é mal aproveitado, sabe? Tipo, ele tem lá um navio os mais de 40 canhões, o navio dele solta fogo, ele controla as cordas do navio com a espada, tem um monte de coisa que ele consegue fazer com a espada dele. Mas se você pegar mesmo, o Barba Negra ele é muito aquém do que o personagem pode fazer. Eu considerei ele nesse filme como um personagem que foi mal aproveitado. Eu acho que ele podia ter sido mais do que ele foi. E eu acho que o fato dele ter durado um filme, pra mim é um pecado, cara. Porque o Barba Negra, ele é muito grande pra durar apenas um filme, né? A história do personagem em si. A maneira como ele morre, eu não achei tosca. Muita gente falou que achou tosca, mas eu não achei tosca, né? Pelo contexto ali do filme, na fonte da juventude e tal, ele acaba morrendo, pá, porque o Jack escolhe salvar a Angélica. Mas, assim, eu acho que ele podia ter sido um personagem melhor aproveitado. Aquela questão das sereias também é uma questão que eu acho paia pra caramba, não curti muito. Eles têm uma enrolação no filme 4 com o Phil lá, que é aquele humano lá que se relaciona com a sereia, que é uma coisa assim, cara, nossa, eu achei tosquíssimo, né? O Phil lá com aquela sereia, saca? Então, assim, tem algumas coisas que eu não curti nesse filme, claro, né? Mas, assim, ele é um bom filme, mas eu coloco ele aqui em quinto. Inclusive, essa foi a terceira vez que eu assisti esse filme esse ano. E a terceira vez que eu assisti na minha vida. Por quê? Eu assistia toda a saga de Piratas do Caribe, eu nunca tinha visto. Eu assisti em janeiro desse ano, os 5 filmes. E aí depois, quando deu as férias de julho, eu falei, pô, vou reassistir alguns filmes que eu gosto. Então o primeiro filme que eu assisti, não reassisti, foi Viúva Negra, que tinha lançado e eu não tinha visto. Inclusive, tem análise do filme da Viúva Negra aqui no canal, é só você dar uma... precisar de um dos últimos vídeos, vai estar lá, né? Então eu vi Viúva Negra durante as férias, e depois de ter visto Viúva Negra, eu assisti o Piratas do Caribe 1, 2, 3, 4 e 5, aí eu vi Tropa de Elite 1 e 2, que eram filmes que eu tinha assistido esse ano também, nunca tinha visto Tropa de Elite, então Tropa de Elite 1 e 2, e eu também reassisti Os Descendentes 1, 2 e 3. Na verdade eu reassisti Piratas do Caribe, depois Os Descendentes, depois Tropa de Elite. Os Descendentes 1, 2 e 3 eu tinha visto eu tinha visto quando lançou, 2015, 2017, 2019. Tropa de Elite não, eu vi esse ano, e Piratas do Caribe também eu vi esse ano. Então essa é a terceira vez que eu tô vendo esse filme na minha vida, que eu vi o Vingança de Salazar, e é a terceira vez que eu assisto esse ano só, por sinal. Mas enfim, vamos continuar para o foco do vídeo. Então, em quinto lugar eu coloquei o filme 4. Em quarto lugar eu coloco o filme 5, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, certo? Que inclusive em inglês é bem diferente, né? Em inglês a tradução é Dead Man Tells No Tales, que é Homens Mortos Não Contam Histórias, que eu achei inclusive muito melhor essa versão do que a tradução daqui, que foi do que A Vingança de Salazar, mas enfim. Por que eu considero o filme quinto como o quarto no melhor da franquia? Assim, o quinto filme ele tinha tudo para estar mais acima dessa lista, só que tem algumas coisas que me fazem ele baixar. Eu assisti ele pela primeira vez a versão dublada. E a versão dublada é boa, porque mantém a dublagem original de todos os personagens, né? A voz do Salazar também eu achei muito boa na versão dublada. O que eu não gostei nesse filme foi a voz do Jack,
dublada, porque eles mudaram o dublador, né? Então assim, você tem 4 filmes de 2 horas mais ou menos, onde o personagem principal é dublado pelo mesmo dublador. Então você acostuma com a voz. Aí chega no 5º filme e muda drasticamente para uma voz que você não está acostumado. E eu achei, tipo, o dublador que dublou o Jack nesse 5º filme, ele não é um dublador ruim. Mas eu achei uma bosta, velho. E não é porque a dublagem dele foi ruim. Não, é porque eu tava acostumado com o Marco Antônio Abreu, se não me engano, acho que esse é o nome do dublador. Eu tava acostumado com o dublador dos 4 filmes anteriores. E aí chega no 5º e muda o dublador. Mas não é só por causa disso que ele tá na minha lista, né? Peraí, deixa eu cobrir o sol aqui. Pá, mais ou menos. Não é só por causa disso que ele tá na minha lista. Tem também o fator que, assim, ele muda algumas coisas na história, sabe? Que... Peraí, deixa eu mudar a posição. Vou voltar pra onde eu tava. Tem algumas coisas que ele muda na história que, assim, se você pegar os livros de Piratas do Caribe, os livros que contam a história original da franquia, tem algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, no filme a gente vê que ele conseguiu a bússola com aquele cara lá do navio dele que acabou morrendo. Só que nos próprios filmes anteriores, inclusive nos livros, a gente descobre que ele conseguiu a bússola graças a um acordo que ele fez com a Calypso, sabe? Então, tipo, não faz muito sentido essa questão da bússola, né? Tem outras coisas também na história ali, no âmbito da história que é contada nos filmes anteriores, até nos próprios livros de Piratas do Caribe, que ele não, sabe, muda o jeito da história. Eu não lembro agora qual é, eu lembro mais desse negócio da bússola. Mas tem outras também. Bom, e se você acha que isso é uma bobagem, né? Ai, nossa, que bobagem. Imagina o seguinte, vamos pegar aí o Homem de Ferro. Imagina que a Marvel lance um filme do Homem de Ferro, onde quem construiu as armaduras do Homem de Ferro não foi ele. Foi, sei lá, do jeito que a Disney é uma empresa feminista, né? Foi a Pepper Potts, que é uma mulher super inteligente, construiu as armaduras para o Tony Stark. E aí o Tony vai lá, usa as armaduras feitas pela Pepper Potts, e aí quando ele vai modificar as armaduras, quem modifica é a Pepper Potts. Ele é basicamente só o cara que usa as armaduras, e não o cara que faz, constrói, modifica, amplifica. Não o cara que faz tudo, ele é só o cara que vai lá, usa e salva o mundo. Imagina isso aí, se acontecesse, entendeu? Claro, eu dei um exemplo bem exagerado, mas é só para você entender mesmo. O filme 5 também, eu acho que ele não tem uma profundidade tão grande quanto tem os outros. Claro, o Salazar, eu acho que ele é o melhor, depois do David Jones, ele é o melhor vilão, né, que tem no filme, na minha opinião. O navio dele, o Silenciosa Maria, eu acho, é muito legal, que é tipo como se fosse um jacaré, assim, né, que ele engole. E ele tem cenas muito boas também. Só que tem alguns fatores, por exemplo, a Karina, que é a filha do Barbossa, ela é uma personagem completamente jogada na história, sabe? Eu até gostei da personagem, eu achei a atriz é muito bonita, mas, sabe, não é uma personagem que, tipo, se ela não tivesse nesse filme, não ia fazer nenhuma diferença. Qualquer personagem ou outro ali podia fazer a função dela. Tinham personagens melhores que poderiam ser inventados para fazer a função dela. Mas ela estava ali, uma personagem jogada na história, e inventaram o fato dela ser filha do Barbossa, só para dar um quesito melhor para essa personagem. Mas o fato do Henry aparecer, o fato de ter o William e a Elizabeth, por mais que o William apareça em 2 cenas, que é no início e no final do filme, e a Elizabeth não ter nenhuma fala, ela só aparece lá no horizonte, abraçando o Will e depois beijando ele. Só o fato desses personagens aparecerem já faz valer a pena o filme, sabe? Porque eles são de toda a franquia clássica do Piratas do Caribe. Eles apareceram em todos os filmes, com exceção do 4, obviamente. Então, em 4º lugar eu coloco o filme 5. Agora vamos para o 3º lugar. Em 3º lugar, a minha ordem, que eu imagino que vocês já devam imaginar o top 3, né? Óbvio. É Piratas do Caribe 1. Piratas do Caribe 1, A Maldição do Pérola Negra, certo?
Então, por que eu coloco esse filme? Esse filme, ele é o filme que... Porra, botei o dedo na câmera, peraí. Esse filme, ele é o filme que originou tudo, né? Ele é o filme que originou tudo. Então, assim, ele tem a história do Piratas do Caribe 1, ela é muito boa. Porque mostra o Barbossa, mostra a maldição do Pérola Negra, mostra tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu, tudo que levou o Barbossa a ficar daquela maneira dentro do Pérola Negra, que é lá a maldição do tesouro azteca, que só podia ser quebrado com o sangue do filho de Woodstrap Bill Turner, que era o William, né? Que depois no final aparece para quebrar a maldição, que é o que faz o Jack matar o Barbossa no final e recuperar o Pérola Negra, mas enfim, toda a sequência desse filme, desde o Jack chegando, desde a Elizabeth lá capturando não, né, mas achando o Will quando ele tá caído naquela madeira naquela madeira no início do filme, daquele naufrágio, até a parte dos dois crescendo, que a gente descobre que o Will se tornou um ferreiro, do Jack chegando em Port Royal, que é muito engraçado, inclusive a cena, né? Porque quando ele surge assim em cima de um mastro com aquela trilha sonora do Piratas do Caribe, que na minha opinião é uma das melhores, se não a melhor trilha sonora da história do cinema, pra mim, na minha opinião. Então aquela trilha sonora do Piratas do Caribe chegando em cima de um mastro, aí você acha que ele tá num puta de um navio foda, ele desce um barquinho que tá. Desce um barquinho que tá inclusive entrando água, tá quase afundando o barquinho, ele chega em Port Royal, só isso aqui do navio, do barquinho dele. Ele chega lá, aí tem o Commodore Norrington, né? Fala uma espada, uma pistola com uma bala, uma bússola que não aponta pro norte. Pensei que sua espada fosse de madeira. Você é com certeza o pior pirata que eu já ouvi falar. E aí o Jack, mas já ouviu falar de mim. Esse filme, ele tem, assim, grandes partes das frases marcantes de Piratas do Caribe estão nesse filme. Porque você tem o Cavaleiros, Milady, lembrem-se do dia em que quase capturaram o Capitão Jack Sparrow, né? Tem esse que eu acabei de falar, mas já ouviu falar de mim. Tem outros também, né, que fazem parte, eu acho que a mais clássica, assim, da franquia tá no filme 3, que a gente já vai falar dele em breve. Mas enfim, o Barbossa, ele é um personagem como vilão, ele é construído muito bem, ele é construído de uma maneira muito boa. Ele é um vilão ameaçador, por quê? Porque ele não morre, ele é imortal, né? E aí você tem ali diversas cenas, você tem o Will descobrindo que o pai dele era um pirata e depois querendo seguir os passos do pai dele, se tornando um pirata também. Você tem a Elizabeth e o Jack presos na ilha, se eu não me engano. Não lembro se é no filme 1. Não, eu acho que não é no filme 1, acho que é em outro filme, sei lá. Bom, mas você tem o fato da Ilha dos Muertos lá, que aparece, né? A gente descobre da história do Jack e dele, todos aqueles problemas causados dele em Port Royal, todos os problemas que são causados em Port Royal por causa dele, direta ou indiretamente. O filme é muito bem construído do início ao fim. Só que, assim, a história do filme é maravilhosa. O Barbossa é um excelente personagem como vilão. Você tem o Raguete e o Raguete e o outro, que eu esqueci o nome lá, como personagens, né? O Raguete eu acho que é o que tem o olho de madeira lá, que fica caindo. E aquele companheiro dele são bons personagens, são personagens engraçados. É um filme que te faz rir, sabe? É um filme que te dá boas risadas. Só que assim, na questão da história, ele não é o melhor. Então, terceiro lugar no nosso top 5, que esse vídeo já tá ficando longo, inclusive 19 minutos. Acho que vai ter uns 28, sei lá, mas enfim. No nosso terceiro lugar, nesse top 5, está Piratas do Caribe 1, ok? Então, vamos lá. Em segundo lugar, vem Piratas do Caribe 2, ok? Que pra muita gente é o favorito de muita gente, mas não é o meu. E vocês sabem qual que é o primeiro lugar, mas enfim, vamos lá.
Piratas do Caribe 2 navegando... Piratas do Caribe 2, O Baú da Morte. Esse filme, ele é muito bom porque ele é simplesmente a introdução do melhor vilão de Piratas do Caribe. A prova que ele é o melhor vilão é que ele durou 2 filmes. Se ele não fosse o melhor vilão, ele não duraria 2 filmes. Que é Piratas do Caribe 2, o Baú da Morte, é a introdução do David Jones, né? Então você tem, cara, tudo bem construído. Tem a introdução do David Jones, a introdução do Kraken, a introdução do Flying Dutchman, né, que é o holandês voador. Cara, tudo nesse filme é muito bem feito, né? A explicação da maldição do David Jones e a competição entre o Jack, o Will e o Norrington para ver quem fica com o baú onde está o coração do David Jones. Enfim, tudo é muito bem construído. Eu não me lembro agora o motivo exato do porquê que o David Jones estava atrás do Jack, né? Não me lembro exatamente. Mas você vê que não é uma motivação qualquer, tipo, não, ele quer matar o Jack simplesmente porque ele quer matar. Não, tem a motivação do David Jones é muito boa. O navio dele é muito boa. A introdução dele é muito boa. A explicação da maldição do David Jones é muito boa. Isso seria melhor explicado no filme 3, né? O fato ali do coração dele estar ali é muito boa. Tem também grande parte do desenvolvimento da relação de amor entre o Will e a Elizabeth. No final do filme, que é a parte onde o Jack ele vai preso, ele é comido pelo Kraken lá, tem o beijo da Elizabeth com o Jack. Aquela parte que eu tive uma curiosidade, ela não estava no roteiro do Orlando Bloom, que é o ator que faz o Will, né? Mas estava no roteiro da Karen e do Johnny, que são os atores que fazem da Karen Knight, da Keira Knight e do Johnny Depp, que são os atores que fazem o Jack e a Elizabeth. Só que não estava no roteiro do Orlando Bloom, que é o que faz o Will. Então ele foi pego de surpresa. Então a expressão que ele faz lá no final do filme, de surpresa, foi realmente verdadeira, porque o ator não sabia que aquilo ia acontecer. Mas enfim, você tem desenvolvimento do romance entre o Will e a Elizabeth, que já tinha sido muito bem construído no primeiro filme, mas nesse é mais intensificado ainda, né? Você tem aquele fato do Commodore Norrington também querendo ir atrás para meio que se redimir das coisas que ele fez de errado lá no primeiro filme. O Barbossa ele fica ausente em grande parte do segundo filme, mas ele volta no final. Então nesse filme você tem simplesmente a introdução do David Jones, a introdução da maldição de David Jones, a introdução do Kraken, a introdução do baú do David Jones, né, do coração dele, que seria uma dos principais itens do terceiro filme. Você tem a introdução do holandês voador, você tem um desenvolvimento melhor no relacionamento, no romance entre a Elizabeth e o Will. Você tem o Will se mostrando ser um traíra assim, em alguns momentos no segundo filme. Você tem ali a parte da Isla de Muerta sendo muito bem representada, né? E a gente tem também a volta do Barbossa no final do filme, além da introdução da Calypso, né? Também a introdução da Calypso. E esse filme, cara, igual todos os filmes do Piratas do Caribe, tem cenas muito engraçadas, tem cenas muito marcantes, como a que eu mais lembro desse filme na verdade eu não lembro se é desse ou se é do 3, mas eu acho que desse, que é eu tenho jarro de terra, adivinha o que tem dentro, né? Que é porque o David Jones ele não conseguia pisar na terra, porque a maldição dele era a seguinte: um dia em terra e 10 anos em mar, né? Então ele podia ficar um dia só em terra e 10 anos em mar. Então, assim, tudo nesse filme é muito bem construído, cara. É maravilhoso, é fantástico. Só que pra mim não supera o melhor filme de Piratas do Caribe, que é o meu filme favorito. Meu filme favorito é esse,
que é Piratas do Caribe 3, No Fim do Mundo, né? At the End World, se você preferir em inglês. Por que esse é o meu filme favorito? Cara, esse filme, você tem a parte do Jack dentro ali do baú do David Jones é muito bem feita, muito bem feita. Você tem a introdução à corte dos piratas. O filme começa de uma maneira muito massa também, que é a parte do pessoal lá sendo enforcado, né? Pelo Chandelier. Então você tem você tem o desenvolvimento final do romance entre Elizabeth e Will, onde eles se casam nesse filme. Inclusive a cena que eles se casam, eles pedem pro Barbossa casar eles, estão no meio de uma batalha. Você tem a volta do Jack, né, do baú do David Jones. Inclusive a cena do Jack dentro do baú do David Jones, todas elas são muito engraçadas, são muito bem feitas. Você tem mostrando ali, aprofundando a maldição do David Jones, mostra o verdadeiro rosto do David Jones pela primeira vez. A gente descobre a história do David Jones, o que estava por trás disso com a Calypso, né? A gente tem a introdução à Corte dos Piratas, aquela cena classiquíssima da votação, onde está todo mundo votando ali para decidir quem seria o novo Lorde Pirata, né, que dominaria tudo. E aí todo mundo vota em si mesmo. Chega na vez da Elizabeth, ela vai lá e fala Elizabeth Swann. Chega no Barbossa, ele fala Barbossa. E aí chega no Jack e ele fala, ao invés de Jack Sparrow, ele fala Elizabeth Swann. E a Elizabeth ganha de todo mundo, com 2 votos se torna a nova líder da Corte dos Piratas e comanda ali o que eles têm que fazer contra o David Jones. E aí vai a frota, com a frota da Corte dos Piratas contra a frota do David Jones. Tem também o fim do Kraken, né? Enfim, o fim do Kraken ali. O David Jones sendo feito de capacho ali capacho dos caras da marinha, né? Ele é feito de capacho porque os caras pegam o coração dele e ameaçam matar ele. Então ele é feito de capacho ali. Tem o David Jones, o maior vilão do universo de Piratas do Caribe, sendo controlado. Você tem, cara, você tem um monte de coisa, mano. Você tem o Will sendo um agente duplo, né? Ali no Holandês Voador. Agora ele tá no Holandês Voador, o outro ele tá em outro canto. As cenas de luta desse filme são as melhores. Até hoje, as melhores lutas de Piratas do Caribe, pra mim, são as lutas de Piratas do Caribe 3. A cena do Jack com o David Jones lá em cima do mastro, cara. Nossa, aquela cena é muito... Cara, nossa, mano. A trilha sonora desse filme é a mesma dos filmes anteriores, só que ela é encaixada em momentos muito bons. Cara, aquele... no meio da batalha, e os navios todos se explodindo. Nossa, mano. E à noite ainda, você vê um negócio... Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Então, você tem... Tudo é muito bem feito. Tudo é muito bem feito. Até a conclusão final do filme, que é a morte do David Jones, é muito bem feito, porque o David Jones está lá, ele vai matar o William Turner, e aí vem o Bootstrap, né? Vai lá, impede que ele faça... Não, o David Jones vai lá e ele mata o Will, né? E aí o Jack tá com o coração dele na mão, vai matar o David Jones, só que aí o Bootstrap vai lá e impede que o David Jones acabe ali com o Jack e tal, e aí a gente vê o David Jones morrendo pelas mãos do Will, que naquele momento já estava morto, mas eles colocam o coração, tipo, quem dá a facada, o coração tá na mão do Jack, se não me engano, mas quem dá a facada é o Will morto, né? Porque assim o Will ressuscitaria e voltaria, né? Ressuscitaria e voltaria à vida. Então, você tem ali tudo. O Will querendo se tornar o capitão do Holandês Voador por conta do pai dele, né, o Bootstrap. É uma questão muito interessante ali. A maldição, sabe? Tudo isso é muito bem feito. Eu acho que isso é até uma coisa, um gatilho que levou até o 5. Que o 5 tem aquela questão do tridente de Poseidon, que quebra todas as maldições, né? E o principal motivo é por conta da maldição do Holandês Voador do Will, que era o que o Henry, que é o filho do Will, queria quebrar isso aí pro pai dele voltar a ser uma pessoa normal como era antes.
Então, pra mim, o melhor filme de Piratas do Caribe, o melhor filme que eu já vi na minha vida é Piratas do Caribe 3, Navegando em Águas. Piratas do Caribe 3, No Fim do Mundo, que é o filme mais caro já produzido. Sim, o filme mais caro do mundo. Não foi Avatar, não foi Ultimato, foi Piratas do Caribe 3, tá certo? É o filme mais caro já produzido. Então, vamos recapitular. Em quinto lugar, Piratas do Caribe 4. Em quarto lugar, Piratas do Caribe 5. Em terceiro lugar, Piratas do Caribe 1. Em segundo lugar, Piratas do Caribe 2. E em primeiro lugar, Piratas do Caribe 3. Bom, essa foi a minha ordem, meu top 5 de filmes de Piratas do Caribe. Esse vídeo se alongou mais do que eu queria, mas eu acabei falando demais. Eu estou assim mesmo, eu falo demais. Então, assim, comenta se você assistiu os filmes da franquia. Comenta aí o seu top 5. Se você não assistiu, vai assistir. Ainda mais se você gosta de piratas. Se você gosta de pirata e não viu esse filme, cara, você tá perdendo muita coisa dessa vida. São muito bons. Então, recomendo demais a franquia dos filmes de Piratas do Caribe. Bota o seu top 5 aqui nos comentários. Comenta o porquê. Comenta se o seu top 5 é igual ao meu, se não. E comenta por que também, por que você discorda de mim. Enfim. E para você que gosta de Piratas do Caribe e não conhece, tem um canal muito bom chamado Galera Piratas do Caribe, que é o único canal que eu encontrei no YouTube brasileiro que fala exclusivamente de Piratas do Caribe. Não encontrei outro, mas esse canal é muito bom. Cara, eu me divirto muito com os vídeos dele, tem muitas coisas explicativas. Eu aprendi muitas coisas com aquele canal sobre a franquia de Piratas do Caribe. Então eu recomendo muito esse canal, Galera Piratas do Caribe, certo? Comentem o seu top 5. Fala o que você concorda, o que você discorda de mim, beleza? Deixa aquele like aqui embaixo. Deixa o like marota aqui embaixo. Se inscreva no canal. Siga no meu Instagram, @EduGouveia, né? Já foi um monte de coisa já, agora é Edu do Gouveia. E também compartilhe esse vídeo para os seus amigos que também são pirateiros caribenhos que também gostam de Piratas do Caribe, tá certo? Então é isso. Valeu, falou!